E a coisa muda. Hoje, durante o dia, várias vezes mudou. O Brasil está tendo uma chance incrível. A maior aula de educação moral e cívica da nossa história nos últimos 5 anos. Nunca nós aprendemos tanto sobre política como nos últimos 5 anos. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar aqui agora o nome de 5 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, quase ninguém saberá. Mas se eu perguntar o nome de 5 ministros do STF, todo mundo saberá. Qual país você tem isso? Que as pessoas sabem o que é condução coercitiva, sabem o que é mandado, acompanham o liminar. O país para ver na TV. A seleção de futebol, qual é o próximo jogo dela? Se eu perguntasse isso há 10 anos, todo mundo saberia. Quando é o próximo jogo nosso na eliminatória? Contra quem é? Isso a maior parte não sabe. Mas se eu perguntar algumas coisas, se sabe. Não é que o país já resolveu, como eu digo sempre, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Mas nós começamos. Os cenários são turbulentos. A internet mudou isso. A internet mudou a medicina. Ela mudou o jeito de comprar carro, mudou o jeito de acessar os dados numa cooperativa, mudou a gestão, mudou a medicina. Quem aqui é médico ou médica sabe o quanto que a gente não é mais tão leigo quando a gente entra no consultório. É óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo. Antes de ir ao médico, eu dou uma gulgada. Aliás, eu, Cortella, há uns 5 anos, estava numa cidade pulando carnaval. Gosto muito de carnaval, especialmente carnaval de rua, carnaval de pequenininho, de rua. E terça-feira de carnaval pulei com alegria. Quarta-feira de cinza acordei, o olho parecia que tinha areia. Claro, conjuntivite. Deu uma epidemia de conjuntivite em São Paulo e eu participei dela. O que eu fiz antes de ir ao oftalmologista? Google. Aí eu vi lá, tem conjuntivite viral, tem bacteriana, tem por dermatite de contato, faz isso, faz aquilo. Quinta-feira eu subi para São Paulo, fui até o médico, entrei no consultório dele, ele falou, o senhor está com conjuntivite. Eu falei, é viral ou bacteriana? Ele falou, é viral. Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, porque se fosse bacteriano, você ia estar com um adensamento gelatinoso próximo à retina. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, eu vou prescrever um colírio, o senhor coloque 3 vezes ao dia, 4 gotas. Eu falei, doutor, tem cloranfenicol nesse colírio? Ele falou, tem. Eu falei, eu sou alérgico a cloranfenicol. Ele falou, então vou fazer outra coisa. O senhor faça compressa com água filtrada 4 vezes ao dia. Em uma delas, só em uma, coloca um pouquinho de água boricada. Eu falei, doutor, e se for bacteriana? Ele falou, por quê? O senhor sabe que o boro, que é a base da água boricada, é um meio propício à proliferação de bactéria. Quase que ele me xingou. Ele não xingou, mas ele pensou. Claro que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo. O que eu quero dizer com isso? Os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes. Qual é o pior modo? Envelhecer a cabeça, a prática. Meu aluno não imagina que não havia internet há 21 anos. Meu aluno não acha muito estranho. Uma parte deles não usa pendrive. Tem gente que não começou a usar pendrive. E ele já não usa mais. Outro dia eu falei para a turma, pessoal, por favor, vocês entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive, professor? Não tem onde pôr no tablet, não tem entrada USB? Eu falei, onde vocês armazenam as coisas? Na nuvem. Tem gente que não começou a usar pendrive e eles já estão largando. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Catanduva, no interior de São Paulo, e virei para uma mulher, uma professora, colega minha, que eu não conhecia. Falei, por favor, a senhora tem pendrive? Ele falou, já tive, mas o médico tratou. Eu fiquei, nem perguntei o que ela imaginou aquela hora. Certo? Claro, o mundo muda.
Muda no futebol, muda na empresa, muda na família. Para minha alegria, outro dia, o Tite, técnico da seleção brasileira, ele deu uma entrevista no jornal O Lance, na semana passada, e a última pergunta feita a ele foi quais eram os livros que serviam, que ele recomendava. E ele citou 3 livros que ele recomendava, um deles, o Qual é a Tua Obra. Eu fiquei honrado, especialmente porque ele disse que gostava do livro, que o livro ajudava a compreender o lugar da humildade. Olha que coisa inteligente. Cuidado, no mundo de mudança, não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro, nem para time de futebol, nem para empresa, nem para pessoas. Ou você vai buscar e se prepara. Quer ver um exemplo? Agora, dia 8 de julho, vai fazer 3 anos do jogo Brasil e Alemanha no Mineirão. 3 anos. Aliás, o que aconteceu naquele jogo? A Alemanha entrou em campo com medo e o Brasil entrou em pânico. A Alemanha tinha medo naquele jogo. E sabe o que eles fizeram? Porque eles estavam com medo, se prepararam. Muita gente aqui não sabe, mas em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, o adversário do Brasil na final foi a Alemanha. E a Alemanha tinha um time muito melhor do que o nosso, mas nós vencemos a final por 2-0, com 2 gols de Ronaldo. E a Alemanha, em vez de sentar e chorar, o que eles fizeram? Ficaram 12 anos se preparando. A sorte segue a coragem. Mudaram o técnico, estruturaram o time. Na hora da Copa no Brasil, em 2014, vocês lembram? Eles vieram um mês antes. Foram para o sul da Bahia, ficaram se aclimatando. Fizeram uma coisa inteligente. Na seleção alemã, não havia folga entre um jogo e outro. Porque a Copa do Mundo é um torneio que só tem 7 jogos. Se você chegar até a final, só 7. Por isso, jogava hoje e treinava amanhã. A seleção brasileira, imagina, pentacampeão do mundo, a Copa é aqui, os melhores jogadores na Europa, juntaram o time 2 semanas antes. Puseram 2 técnicos, um tinha sido campeão em 2002, o outro em 1994. Davam folga no dia seguinte ao jogo, jogava hoje amanhã, folga, concentração lotada de modelo, helicóptero. Resultado, 7-1. Um dos meus filhos, o Pedro, que é o mais novo, é jornalista, ele é da Sport TV. Ele não assina Cortella, para não ser perseguido, ele assina Pedro Mota. E o Pedro estava cobrindo o jogo no campo, lá no Mineirão. Aliás, o Pedro teve um privilégio maravilhoso, que foi assistir vários jogos do Brasil no gramado. Um privilégio só ele e o Fred tiveram, né, de ficar ali. E é interessante porque o Pedro disse no intervalo para mim, pai, mandou um SMS, pai, o Brasil está em pânico. E estava mesmo. E vocês notaram uma coisa, que coisa inteligente fez a Alemanha. A Alemanha introduziu naquele jogo uma virtude necessária à convivência, chamada piedade. Piedade. Piedade é vencer sem humilhar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem esmagar. Naquele jogo, vocês se lembram, o primeiro tempo acabou 5-0 para a Alemanha. Teve gente que largou de ver. Quem continuou assistindo, viu que a Alemanha fez mais 2 gols, quase que pedindo desculpa. Não deu, o gol estava aberto. Puseram um goleiro que veio da 2ª divisão do Canadá. Tanto que nós não ficamos com raiva da Alemanha. Quando o jogo acabou, a nossa raiva era da seleção brasileira. O Mineirão inteiro bateu palma para a seleção alemã. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo mudou. Mudou no futebol, mudou no negócio, mudou na maneira de competir, mudou na atividade bancária, mudou na partilha dos lucros e resultados, para quem é inteligente. Já tem alguns que continuam o tempo todo velhos, dizendo assim, no meu tempo,
Ah, aqui não é mais assim. É gente que gruda no passado, que nem um tatu gruda no fundo de uma toca. Gruda e fica. Não vou nem contar aqui como é que tira tatu da toca. Só vou lembrar que é um sistema digital. Gruda e fica. E fica ali que nem o tatu, esperando a inclusão digital. Cautela. Quem aqui que não souber como é que tira tatu da toca, depois conta. Tem vários contando que eu estou vendo o gesto à distância. Olha que coisa. Gente, repito, que gruda no passado e fica. E fica o tempo todo, no meu tempo. Se eu pudesse. Aqui mudou, claro que mudou. Meu aluno não imagina que você e eu, atenção, que você e eu há 10 anos ainda não usávamos com frequência DVD. DVD, que é uma coisa que você quase não usa mais hoje. Há 10 anos, isto é, em 2007, o DVD estava espalhando ainda no Brasil. Era caro. Quando você tinha um evento como esse, né, o Cicobi Crédito Rural sorteava para quem ficasse até o fim um aparelho de DVD. Hoje, se fizer isso, não fica um. Quanto custa um aparelho de DVD hoje? 40, 60 reais. Você assina uma revista, ganha um aparelho de DVD. Compra um caixa de banana, outro aparelho de DVD. Há 10 anos nós não usávamos quase DVD. Onde você assistia filme em casa? Videocassete. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Um Sharp de 2 cabeças. Veio do Paraguai, ela garantia, sou idiota. Não sabe usar até hoje. Aí comprou DVD faz 10 anos e não sabe usar ainda. Quer assistir um filme no domingo? Chama o teu menino de 10 anos e fala, arruma essa porcaria aí pra mim. Ele vai lá e ajeita e faz contigo uma coisa cruel. Ele vai embora antes que acabe. E na hora que acaba o filme, você fica olhando aquilo. Pensa, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Você está rindo? Tem gente nesse auditório que pagou multa, que não rebobinou fita cassete. Olha só. Cuidado. Você não está velho se você pagou multa. Você está velho se você deixou a cabeça lá. Você não está velha porque você conheceu Telex. Teve gente que conheceu o Telex. Depois o Telex foi submetido e passou para o fax. E agora a internet. Alguns de nós tivemos que fazer curso para usar fax. A secretária tinha que aprender a fazer uma semana de curso. E se você não fosse amigo dela, ela não passava fax para você. Hoje, aliás, diz o ditado que o último operador de Telex foi demitido por fax. E o fax saiu do circuito. Para nós era um sinal de modernidade. Você já pensou, você diz, Cortella, e eu com isso? Muito. A questão não é se você usou fax, é se você deixou a cabeça lá. No mundo de mudança, a sorte segue a coragem, isto é preciso ser capaz de mudar o modo de fazer, de pensar. Mudar o quê? Tudo? Não. Quero aproveitar que você está perto da tua libertação. Ainda falta para o teu desespero 28 minutos para você se libertar de mim. Vai fazer 1 hora agora que eu estou fazendo aqui uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem DataShow. Claro que eu uso o PowerPoint e DataShow quando eu preciso. Para essa palestra eu não preciso. Então eu não uso. Cuidado, quando a gente fala em mudança, tem coisa que a gente nega, tem coisa que a gente protege. Por exemplo, uma aula expositiva, quando feita com conexão com as pessoas, ela tem que ser feita. Exemplo, 1 hora que eu estou falando aqui,
sem nenhuma tecnologia, exceto o microfone, e ninguém foi embora ainda. Você já pensou? Há coisa que é antiga, mas não é velha. Você vai jantar hoje à noite aqui em Rio Verde, você não procura um restaurante que está escrito na porta dele: temos os melhores fornos micro-ondas de Goiás. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. O fogão a lenha é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Por isso, quando se fala em mudança, não é um mudancismo. O que é contemporâneo e moderno dentro do Cicobi Crédito Rural? Tecnologia, comunicação digital, capacidade de acesso. O que é antigo? A relação de confiança, o trabalho leal, a capacidade de cooperar. A ideia de que uma cooperativa tem que ter ambição, mas não pode ter ganância. Não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Uma cooperativa é movida à ambição, jamais por ganância. Que a ganância te leva até a algum sucesso, mas ela destrói a comunidade, destrói a condição de vida. Claro que o Cicobi Crédito Rural tem ambição, quer mais e melhor, mas não de qualquer jeito. Aliás, um lema não escrito de quem é decente é: não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Nessa hora, claro, você é ambicioso, que bom, quer mais e melhor. Eu, Cortella, sou ambicioso, quero mais e melhor saúde, mais e melhor condição, mais e melhor afeto, mas eu não quero só para mim, e nem a qualquer custo. Se você observa, o Brasil, nesse momento, está começando a detectar todos os gananciosos mais recentes. Aliás, uma pergunta que eu me faço, e acho que você também, quando você vê as denúncias, é: até onde eles iriam? Até onde eles iriam? Depois de 30 milhões, 40 milhões, até onde o cara iria? O que ele faria com aquilo? Outro dia eu ouvi Augusto Cury falar uma coisa ótima. Ele dizia: você quer o quê na vida? Ser o mais rico do cemitério? Olha que coisa interessante. Ambição, que é uma coisa que é antiga, não é velha. Uma aula expositiva. Você já imaginou, se você contar para alguém que você veio hoje à noite aqui no clube e ficou 1h30 ouvindo uma aula expositiva no mundo de tecnologia, mudança, a pessoa vai: você está louca. Claro que não. Eu estou usando aqui o mais avançado meio de aprendizado que existe, a tecnologia mais séria de conhecimento, chamada cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu, espero que leve na hora que for embora. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por carboidrato, proteína, açúcar e soja. Tem 3 milhões de anos de uso. Inventou tudo isso. Uma coisa que é antiga, mas que não é velha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tendência de algumas pessoas é, quando você fala de mudanças velozes, dela mudar todas as coisas. E não é assim. É preciso mudar o que tem que ser mudado. Por exemplo, eu sou professor há 42 anos, será que eu já sei dar aula até certo ponto? Eu preciso conhecer o meu aluno, o que ele ouve? Qual música ele ouve? Qual filme ele gosta? O que o emociona? O que mexe com ele? Para isso eu preciso ouvir o que ele ouve. Eu tenho um hábito, todos os dias, sem exceção, eu ouço música por 30 minutos, das 5 às 5h30 da manhã, todo dia. Como eu acordo às 4h30, há mais de 40 anos, das 5 às 5h30 eu ouço música. Ouço o quê? O que o meu aluno ouve. Quando eu quero música para minha diversão, é outro horário. Mas eu sou disciplinado. Amanhã, das 5 às 5h30, antes de eu sair em direção a Goiânia, ouvirei música. Para quê? Para eu estudar. Por exemplo, hoje eu acordei em Goiânia,
fiquei meia hora ouvindo One Direction, que é uma banda que meu aluno ouve. Eu preciso saber o que ele gosta. Amanhã eu vou ficar meia hora ouvindo Lady Gaga, Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Meu aluno gosta. Se ele gosta, eu não posso achar que ele é tonto. Tem que aprender com ele. Domingo eu vou ficar meia hora ouvindo, é difícil para mim, vou ficar meia hora ouvindo sertanejo universitário. Eu tenho dificuldade. Eu tenho uma esperança em relação ao sertanejo universitário, que eles se formem. Certo? No entanto, é claro que essa brincadeira minha serve para eu dizer algo. Eu sou caipira, eu gosto de música caipira. Mas tem gente que gosta do sertanejo universitário. E quem gosta não é tonto. Eu é que tenho que ter humildade para aprender. Da onde que você tira prazer? Por que você curte aquilo? Por que você gosta de dançar? Porque se eu for arrogante e achar, não, música é Tunique e Tinoco, também é. Música é Pedro Bento e Zé da Estrada, Milionários Zé Rico, também é. Mas não é só isso. Também é aquilo que outros ouvem. Eu preciso lembrar que, junto com coragem e paciência, é preciso humildade para viver tempos que são novos. Eu não posso achar que quem aprecia sertanejo universitário, que ele é frágil, ao contrário. Por isso, quando eu fiz a brincadeira propositadamente, para lembrar o quanto que a gente precisa cuidado com o preconceito, porque o preconceito impede o aprendizado daquilo que a gente não conhece ainda. Ah, isso aí é coisa de gente jovem, não quero saber. Opa! Ou isso aí é coisa de gente velha, não estou nem aí. Cuidado. Ah, Cortella, bobagem isso que você está falando aqui. O pessoal do Cicobi Crédito Rural te trouxe, mas isso eu sei. Eu estou nessa atividade faz 20 anos. Cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está preparado já para continuar fazendo. Exemplo, hoje de manhã, aqui em Rio Verde, uma senhora logo cedo deu sinal para um táxi no hotel. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou, por favor, aeroporto, que eu vou a Campinas. O táxi disse, pois não. E ela foi. Quando já estava chegando próximo à área do aeroporto, eu falei, engraçado, em Rio Verde, o taxista fala tanto, ele está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi, bateu nas costas dele para falar com ele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, o senhor me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora me desculpe, por favor, sabe quem que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira. Ela falou, é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o velho te assustando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está apto a fazer. Uma coisa é dirigir um carro funerário, outra coisa é dirigir um táxi. Ah, mas tudo é a mesma coisa. Não. Uma coisa é fazer negócio no Brasil de 2010. Outra coisa é fazer em 2017. 2010 nós estávamos num momento diferente, navegando, comprando coisa, a economia explodindo de recurso, comprando linha branca, viajando, gente fazendo cruzeiro, comendo fora, uma coisa que dá uma saudade danada, caos aéreo, gente comprando outra televisão de celular, tomando iogurte. Mudou. Agora nós estamos numa situação de um desemprego maior, uma turbulência política, uma discussão sobre a economia que ela às vezes oscila. Estamos saindo um pouco daquilo que é encrenca, mas ainda demora um pouco. Mudou. Me perguntaram ontem numa entrevista em Goiânia, na hora de uma coletiva, quem o senhor acha que vai ser candidato a presidente do Brasil? Eu disse, quem não tiver preso. Certo? Por quê? Porque hoje a situação tem múltiplas possibilidades. De repente a pessoa que até ontem estava jogando pedra nos outros, agora está denunciado.
De repente, aquele que gritava, que absurdo, acharam conta dele. Não é que está tudo podre, é que a parte que está podre está vindo à tona. Às vezes me fala assim, mas você acha que tem saída? É óbvio, a sorte segue a coragem. Ah, mas esse país é impossível. Cuidado. Os latinos diziam a frase que eu gosto também, eles diziam, o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível homens e mulheres terem direitos iguais, na tua opinião. É impossível o Brasil ter uma democracia sólida, na tua opinião. É impossível canalha ir para a cadeia, na tua opinião. É impossível organizar o cooperativismo no Brasil, na tua opinião. O impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Aliás, Barack Obama conta uma história numa das suas biografias, que quando ele tinha 10 anos de idade, 10, ele que foi criado pela avó, ele um dia chegou para ela aos 10 anos de idade e falou assim, vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se ela vira para ele e fala assim, moleque, você tá louco? Você fumou alguma coisa?